Olá, mamãe, olá, papai, olá, família, bem-vindos. Deixa eu arrumar aqui minha câmera, que como sempre começa aí muito torto. Tudo bom? Acabei de chamar vocês aí no Facebook. Oi, Raíssa, tudo bom? Acabei de convidar os seguidores do Instagram, os seguidores do Facebook. Oi, Fábio, tudo bom? Não é por um acaso que vocês estão vendo aí 1/4. Na verdade, existe uma surpresinha que já foi preparada, mas que vai ser divulgada quando nós finalizarmos essa pequena série. Então eu vou estar encontrando você nos próximos 4 dias para falar sobre o primeiro mês. Então hoje a gente vai começar falando, se o áudio estiver baixinho, vocês me sinalizam, tá? Tá todo mundo me ouvindo bem? A Raíssa e o Fábio que tá aí, o pessoal também da Replay, um super beijo pra vocês, porque vocês são super carinhosos, sempre mandam mensagens depois. Muito, muito obrigada aí pelo papo que a gente sempre tem depois. Bom, então hoje o convite é para essa mamãe, para ela voltar no tempo, para quem já passou dos 30 dias, para ela voltar nesses primeiros 30 dias. Obrigada, Fábio, por compartilhar. Para a mamãe que está exatamente nesses 30 dias, que é o início do famoso puerpério, e para a mamãe que ainda vai entrar. Então hoje a ideia é um convite, é uma reflexão. Eu vou trazer para vocês, eu vou puxar vocês de novo para essa fase, para que depois a gente consiga falar dos outros tópicos, que vai ser exatamente os outros 3 encontros. Então a gente vai falar do nascimento da mãe, do nascimento do pai, de como acontece esse processo, e vamos encerrar falando sobre rede de apoio. Então hoje vamos fazer uma reflexão. Acho que hoje é até um periscope curto, né? É até um periscope pequeno dentro do que a gente traz aqui, né? Geralmente média de 30 minutos, né, Fábio? 30, 40 minutos. Mas qual é a ideia? Vamos voltar no tempo. Eu sei que a maioria das mamães já passaram dessa fase, então a gente vai voltar no tempo, né? Eu quero que vocês voltem no tempo e que vocês consigam imaginar exatamente o dia do nascimento do filho. Se quiserem entrar em detalhes, esse exercício é muito válido. Vocês podem fazer depois que acabar o periscope, mas a ideia é que vocês lembrem de detalhes, lembrem de fatos, lembrem de contrações para quem teve parto normal, lembre de todo o caminho para a maternidade, lembre de todo o processo que foi até chegar na maternidade. Olhe ao seu redor, veja quem está com você ao seu redor, veja quem está com você, veja quem está ali pegando na sua mão, as pessoas que estão conversando com você. Entra na sala de parto, né? Esse é um exercício muito gostoso, é um mapa mental que a gente costuma falar dentro de um processo de coach, e isso funciona muito se você realmente se desligar. Tira um tempinho para você, tira esses 10 minutinhos que vocês vão entender qual é o convite desse periscope, que é essa reflexão para que a gente consiga depois desabrochar nos próximos 3 encontros. Então fecha seu olhinho e veja exatamente todo esse processo. Lembra de vocês entrando na sala do parto, lembra do pai, lembra da mãe, lembra da avó, lembra de quem estava do seu lado, obstetra, doula, lembra de toda essa equipe, lembra de como foi todo esse processo, independente se ele foi sofrido ou se ele não foi sofrido, se ele foi como você imaginou ou se ele foi totalmente diferente ao que você imaginou. Esse é um exercício que faz parte de você entender toda a sua maternidade, né? Então a gente idealiza um parto e de repente o parto não acontece. Então sinta todas essas emoções de novo, sinta todas essas memórias, reviva todas essas memórias, e aí você vai se deparar com seu filho no seu colo, né? Eis que chega o tão momento, né? O famoso momento, o sonhado momento, e o seu filho vem para você, né? Lembra desse momento, lembra de como você pegou o seu filho, lembra da feição que ele fez, lembra de como foi esse toque, né? Eu não vou falar esse olhar ainda, mas de certa forma esse olhar. Lembra desses detalhes, lembra de como significou tudo isso. E depois você vai para o seu quarto, você tem a sua alta, e aí você chega na sua casa. Quando você faz esse processo, quando você se entrega nesse mergulho, né, desses 10, 15 minutos que seja. Oi, Nando, boa noite, seja bem-vindo, pessoal que está entrando aí. Essa é uma série, vão ser 4 encontros para falar do primeiro mês do bebê. E hoje aqui é um convite, é uma reflexão
para vocês. Já tá aqui na sala, já tá dormindo na verdade, tá? Bom, então quando vocês fazem esse trabalho, esse exercício, esse mapa mental, vocês conseguem sentir praticamente essas emoções, vocês conseguem reviver essas emoções. E por que isso é importante? Por que é bacana sentir, né? Relembrar, reviver, para que você consiga entender esses 30 dias que a gente está falando aqui. O que foi esses 30 dias? O que é que significou esses 30 dias para você, né? Em termos de mulher, de esposa, de filha, como foi esses seus 30 dias, né? Entender todo esse processo, entender toda esse desenrolar desses 30 dias é de extrema importância entender todo o passo anterior, né? Então, se entregue a essa reflexão, se entregue ao que foi a sua gestação, ao que foi esse filho concebido, esse sonho desse filho, essa gravidez, esse parto, o nascimento, a chegada do seu filho, e você chega na sua casa, né? Tenta lembrar o que foi esses 30 dias, o que é que significou esses 30 dias mesmo para vocês, né? Tenta lembrar de detalhes, tenta lembrar desse banho, dessa fralda, né, do processo de amamentar, tenta lembrar de intensidades de sentimentos, né, do quanto foi sofrido e do quanto foi extremamente belo. Lembra desse choque que foi esses 30 primeiros dias. Quando você mergulhar nessa emoção desses 30 dias, você vai conseguir sentir essa onda, né? Essa sensação que é... Oi, Paulo, tudo bom? Bem-vindo. É uma série que estamos começando aqui, esse é o primeiro encontro, né? Vocês vão ter que voltar para o replay aí para conseguir entender o que é que significa hoje essa reflexão, né? Hoje a ideia é realmente convidar vocês a refletir. Essa é a ideia, é que vocês façam esse processo. Boa noite, Gabriel. Que vocês façam esse processo da reflexão, como foi todo o processo, a gestação, o parto, como foi esses 30 dias. Se vocês conseguirem lembrar de detalhes desses 30 dias, vai ser ótimo. Vale anotar, vale você parar um tempinho, tira esses 10, 15 minutos, 20 minutos, não importa, mas lembre, sinta, se entregue a essa reflexão. E se você quiser depois anotar tudo que você sentiu, se quiser chorar, chora. É muito... Os 15 foram punks. Isso, a gente precisa sentir isso, né? A gente precisa sentir esses dois lados, né? Manda um abraço pra minha academia. Pau erguido, um abraço aí para o pessoal da academia. Bom, então a gente tem que sentir esse choque de emoções. A gente precisa encontrar esse equilíbrio. Esse primeiro mês ele é marcado por essa sensação punk, né, que a mãe colocou aqui. Ele é uma fase extremamente de entrega, né, uma fase de extremo trabalho árduo, e é uma fase bela, né? Então a gente vai até entrar no próximo Periscope, na próxima segunda-feira, falando do nascimento da mãe. Como é que a mãe nasce? Como é que a mãe aparece aqui na Terra? Tem um ditado que fala, assim que o filho nasce, nasce a mãe. Será? Será mesmo? Vocês acham que é uma coisa tão automática? Assim que o bebê nasce, a mãe vai lá e nasce. Eu só fazia chorar. São muitas emoções. E a gente precisa se entregar a essas emoções. Esse é o convite. Eu preciso que vocês se permitam, acima de tudo, se permitam viver, revivam esses 30 dias, confiem, né? Primeiro eu convido vocês a reviver esses 30 dias, depois eu convido vocês a confiar nessa série que eu vou estar fazendo. Vocês vão entender quando eu falar no próximo Periscope da próxima segunda-feira sobre o nascimento da mãe, como é que acontece esse nascimento da mãe, e aí vocês vão entender exatamente o que é que significa, né, essa reflexão, entrar nessas emoções, falar sobre essas emoções, sobre essas lágrimas, sobre esses choros, sobre aquele descontrole, sobre tudo aquilo que acontece. É preciso sentir, porque a gente fica anestesiado, a gente passa por esse período de uma forma bem anestesiada, sem sentir muito, sem saber o que está acontecendo, sem se dar conta do que está acontecendo.
E quando você percebe, já passou 2 meses e aí a coisa já muda de sentido. E você pulou uma fase muito importante, que são esses 30 primeiros dias. Você deixou de viver um turbilhão de sentimento de forma reflexiva. Não é que você não sentiu aquela emoção, você sentiu. Você chorou, você sorriu, então você sentiu, mas você não sentiu de forma reflexiva. Você não sentiu e não se perguntou: por que eu tô chorando? Por que eu tô chorando tanto? Por que tá me doendo? Por que tá me incomodando? Então é isso que a gente precisa fazer hoje. Esse é o convite. Façam essa reflexão da forma que vocês acharem melhor. Na próxima segunda-feira eu convido vocês a confiarem nessa série que eu tô montando para vocês. Então a gente vai tratar, vamos dizer assim, nós vamos tratar essas emoções e falar mais dessas emoções, mas vocês vão ter aí uma semana inteira para tentar trabalhar essas emoções, né? De antemão eu já deixo para vocês que isso é um hábito comum do ser humano, né? E da mãe, talvez bem especial, né? É muito característico, é o estreitamento da relação. A coisa real, o bebê nasceu, está aí, dependendo de você. Eu vou falar sobre o puerpério, não exatamente sobre o puerpério nessa série de 4, né, de 4 encontros, mas ele está acima desses 4, né? Esses 4 encontros que a gente vai ter começando hoje, todos eles estão dentro do que é puerpério, né? Então tá tudo aqui dentro. Falar sobre o puerpério é falar sobre essas emoções, é falar sobre a mulher que nasce, a mãe que nasce, o pai que nasce, é para falar de rede de apoio e como é que acaba esse puerpério, né? Mas só pra gente finalizar, só pra gente encerrar, esse exercício ele é muito legal porque na maternidade, como tudo é muito intenso, as emoções são muito fortes e tudo é muito exagerado, né? Eu costumo dizer que uma queda normal para a mãe é uma queda de um precipício. Então tudo é muito intenso, as emoções elas são muito intensas e a gente precisa entender essa intensidade, a gente precisa entender esse processo, né? O quão é intenso e o porquê que é intenso. E a gente só entende isso quando a gente faz uma reflexão de uma forma que a gente se argumenta. A gente precisa se argumentar, né? Não é apenas sentir, a gente precisa sentir e refletir o que a gente está sentindo. E quando a gente faz a idealização do parto, a gente não questiona se o parto não acontecer da forma como é idealizado. E com isso a gente tem as frustrações, porque uma frustração nada mais é do que aquela expectativa que não deu certo. Então eu idealizo o meu parto, eu crio toda uma expectativa em cima do meu parto. Eu tô dando parto aqui só de exemplo, né, acho que fica mais lúdico, né, mais metafórico para vocês entenderem. E de repente a coisa não acontece, né, saiu totalmente, sabe, o avesso da minha expectativa. E aí vem uma grande frustração e nós já começamos a maternidade de uma forma um pouco difícil, eu diria, né? Então se a gente antecipasse os fatos, se mentalmente a gente antecipasse os fatos, ô Júnior, papai de uma menina, seja bem-vindo. Eu tô encerrando a live, mas só para explicar para o pessoal que tá entrando aí depois, eu tô lançando uma série para falar sobre o primeiro mês do bebê. Esse é o primeiro encontro, né, a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo aqui, nosso primeiro papo sobre essa série, onde é um convite, é uma reflexão que vale muito a pena para você e para a mamãe Verônica. Então eu sugiro que vocês assistam o replay, tá bem rapidinho, acho que deve ter uns 10 minutinhos no máximo, para que vocês façam essa reflexão. A mamãe ela pode fazer dois momentos de reflexão, né? Um momento do que já passou e agora o momento do que vai acontecer nesse primeiro mês. E aí nas próximas lives, nos próximos encontros, eu vou falar sobre o nascimento da mãe, nascimento do pai e a rede de apoio. E aí eu fecho essa sériezinha sobre o meu primeiro mês e no final terá uma surpresa.
Eu só conto lá no último dia, no quarto dia. Hoje é o nosso primeiro encontro, então no quarto encontro, quando eu fechar essa série do primeiro mês, eu vou contar pra vocês essa novidade e eu acho que vocês vão gostar. Mas então, se deleitem nessas reflexões, façam as perguntas reflexivas, se permitam mesmo esse processo profundo de mergulho no nosso eu. A gente foge disso, a gente não pode fugir disso. A gente precisa mergulhar para saber que emoção é essa que eu estou sentindo, porque o processo de educação dos filhos é um processo de autoconhecimento profundo, né? Então, se a gente sente e se pergunta o que está sentindo, fica mais fácil entender o que é isso. E a gente precisa também trabalhar a antecipação, que era o que eu estava falando do parto. Então, a frustração ela acontece porque você não cria o plano B, porque você não se questiona, você não antecipa as coisas, né? Então eu idealizo um parto, digamos, no mar, sabe, supernatural, lá nas águas e tal. Mas eu preciso me perguntar, pois se não acontecer, qual vai ser o plano B? Isso é tentar antecipar os fatos e isso diminui muito as prováveis frustrações, porque eu estou antecipando o fato, eu estou diminuindo a minha expectativa. Então, com isso, se lá na hora do parto não der certo no mar, eu vou me lembrar de, não, mas tudo bem, eu imaginei isso, eu me perguntei se não acontecesse para onde eu ia, né? Então, esse é o convite aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. É uma reflexão, é um convite a uma reflexão e eu espero que vocês façam esse dever de casa. Mergulhem, façam suas reflexões, lembrem de detalhes, anotem, façam como vocês quiserem. E no próximo encontro, na próxima segunda-feira, 9 horas da noite, vamos falar sobre a parte 2, vamos falar sobre o nascimento da mãe. Como é que isso acontece? Como é que isso lidar? Vamos falar sobre esse ditado aí, será que é tão natural? Nasce o filho, nasce a mãe? É tão espontâneo assim? É tão, né? Nasceu, pariu e também nasceu a mãe, todo esse amor incondicional. Assim também como vamos falar do nascimento do pai, que é o terceiro encontro, né? Vai ser a terceira live, vai ser muito bacana, gente. Não percam, super beijo. Deixa eu deixar meus contatos pra vocês aqui. Aí, tô sem meu cartãozinho. Que tem um pessoal do Replay também, tem um pessoal até de fora aqui de Salvador. Eu falo de Salvador, da Bahia, tá? Então meu telefone é 71 DDD 99173 1446. Mas vocês podem entrar nas redes sociais. O Instagram é Mamãe Mulher. O Facebook é Espaço Mamãe Mulher. Lá tem meu telefone, lá tem meu e-mail. Podem acessar o site mamãemulher.com.br. Lá também tem todos os meus contatos, telefone, e-mail. Esse meu telefone é o WhatsApp. Podem me mandar as dúvidas, perguntas. Convido também a participar do nosso grupo do WhatsApp. E também convido para o nosso último curso do ano, que vai ser 3 de dezembro. 3 de dezembro. Vamos falar sobre introdução à alimentação sólida e sono, né? Então, como é que a gente vai introduzir os sólidos nos bebês, para bebês com restrição alimentar, amamentação versus introdução a sólido. Vai ser um papo muito gostoso com a nutricionista Liliane Bittencourt. Ela é mestre em alimentação infantil. E eu vou estar falando do sono, de mitos, de verdades, do quanto que tem influência na alimentação no sono e o que fazer para os nossos bebezinhos ter noites tranquilas, tá? Vai ser 3 de dezembro lá na Pituba, no Laboratório LPC. Acompanhe nossas redes sociais que a gente já está divulgando, começamos a divulgação, já está aberta as inscrições, é o último curso do ano e aí eu vejo vocês no ano que vem, voltando aos cursos. Um grande beijo a todos vocês, tenham boa noite, obrigada aí pela companhia, até segunda-feira que vem, na nossa segunda live aí da nossa série, primeiro mês. Boa noite a todos vocês, sabedoria e paz.